A nossa história começava com uma notícia no jornal falando que esta tarde o pânico tinha se instalado no centro de Bution quando o porco foi visto. O porco correu pelas ruas arrastando uma mulher e aterrorizando os cidadãos. Aquela mulher, cavalgando e causando confusão no porco, era a nossa heroína. Nesse momento, a nossa heroína estava sentada em um banco de praça à noite, com o porco sentado de um lado e o garoto do outro. Ela tirou uma régua de sua mochila e então passa um anel em forma de cobra em sua superfície, criando faíscas azuis. E com um olhar sério, ela fala que estava ali. O trio começa a andar até chegar a um túnel escuro. Entrando lá dentro, logo eles ouvem um barulho que vinha lá do fundo do túnel. O garoto, com um olhar sério, fala que estava chegando. Do fundo do túnel, dava para ver que uma sombra começava a se espreitar. Saindo dali, era um monstro com vários olhos, nariz e uma boca acima de sua cabeça. A garota, meio ansiosa, já percebe que aquilo era um espectro e então saca novamente a sua régua. Mas o garoto bufa ao ver isso, falando que um mero espectro de baixo nível nem valia um dente de alho. Mas não existia muito o que fazer, já que ele estava trabalhando de meio período. O monstro grita novamente, mas a nossa garota levanta a régua ao alto e dela começa a sair chamas azuis incandescentes. No momento seguinte, ela aponta para ele. O garoto e o monstro já ficam sérios, se preparando para o começo da luta. E ela fala, vamos lá. Imediatamente, os três começam a correr. O garoto sai na frente, seguido do porco e, por último, a garota. De repente, o monstro começa a gritar freneticamente e corre em direção a eles, planejando um ataque. O porco, que estava atrás do garoto, pula para o alto e dá um mortal, seguido de um chute bem na cara. O garoto que estava lá embaixo começa a canalizar uma energia em sua mão e então ele desfere um golpe rápido e bonito, quase cortando o monstro ao meio. O monstro grita, mas a garota também, e ela corre em direção a ele, dando uma punhalada, finalizando ele na hora. Era dito que neste mundo há seres que permanecem invisíveis, e o trabalho dessa galera era caçar espíritos malignos. Mas para vocês entenderem um pouco a lore dessa história, eu preciso dizer uma coisa. Essa história é baseada na mitologia de Dangun, que é a lenda que narra a origem do fundador da Coreia. E então, vamos lá. Há muito tempo atrás, um tigre e um urso imploraram a um filho de um deus que o transformasse em humanos. O nome do homem era Hwanmung, um rei celestial que desceu à Terra. Ele diz que se eles consumirem esta erva sagrada e alho, e se eles puderem suportar sem ver a luz do sol por 100 dias na caverna, eles se tornariam humanos. Confiando na promessa, os dois chegaram à caverna, mas infelizmente o tigre fugiu, incapaz de suportar nem 7 dias. O urso, acreditando na promessa divina, suportou e perseverou, e no final se transformou em um humano, especificamente em uma mulher. Era dito que a mulher também desejava um marido, e Hwang a tomou como sua esposa. Um filho pequeno nasceu entre os dois, e ele era Dagun, o fundador do reino coreano. Mas na mitologia de Dagun existe uma história que não foi transmitida. O urso e o tigre, na esperança de se tornarem humanos, entraram na caverna. Mas assim que eles chegaram lá, eles descobriram que existia outros animais que também ouviram a notícia e vieram correndo. Cada um desses animais tinha algum desejo ao se tornar um humano. O javali, ali, entre eles, falava que quando ele se tornar humano, ele poderia beber à vontade. Mas ele era ganancioso demais e fugiu no segundo dia. A raposa falava que colecionaria todos os tipos de joia e ficaria rica, mas também era vaidosa e foi embora apenas 30 dias depois. A maioria desses animais não conseguia nem durar 7 dias, e então eles não conseguiram se tornar humanos. Insatisfeitos, eles começaram a ir atrás de outros humanos, enganando eles, e em sua busca para se tornar humanos, começaram a comer seu fígado. Claro, esse não era o único motivo para eles atacarem os humanos. Às vezes, era movido por um profundo ressentimento. Assim, como essa raposa de 9 caudas que segurava um bebê em suas mãos. Ele, que estava diante de uma velha, falava: finalmente encontrei você, caçador. A velha, sem demonstrar medo nenhum, fala que tinha pensado que tinha acabado com todos eles, mas ainda parecia que tinha uma fera fingindo ser humana. A raposa não responde e simplesmente acaricia a cabeça do bebê, falando que era uma criança muito bonita. Mas com um sorriso malicioso, ele fala que finalmente poderia vingar o ressentimento da sua esposa. Mas a vovó responde que se a neta dela sofrer um arranhão, era ele que iria sofrer. E ela ainda diz que não tinha medo da vingança de uma besta como ele.
Porém, a raposa simplesmente encara ela com um olhar impassível. No entanto, a vovó continua e ela revela que o cheiro nele era forte e ele viveu prejudicando outros humanos. Mas ainda ela tinha dúvidas e pergunta se ele não sentia um pingo de remorso pelo que ele fez a vidas humanas. Independente disso, ela tira um anel e coloca em seu dedo e imediatamente saca um arco. E então anuncia que a sua hora tinha chegado. Mas, ouvindo isso e vendo a velha, ele começa a rir histericamente, falando que ela era só uma velha indefesa e sem forças para puxar um arco. E então, ele fala que se ela atirar, ela acertaria o coração de sua neta. Realmente, a velha estava tremendo pra caramba, mas ainda assim estava confiante, já que ela tinha caçado feras por muitos anos, e sem hesitação, ela solta a flecha. A raposa, já na maldade, coloca a criança bem na frente do peito, bloqueando o caminho. Mas, no final, quem sentiu dor foi ele. Isso porque a flecha era intangível para o bebê. E a raposa, sem forças nenhuma, deixa a criança cair no chão. E ele se pergunta como isso era possível. Mas antes da criança chegar ao chão, a vovó segura rapidamente a criança em seus braços. Ela declara que um animal imitando um humano não o tornava humano, e ele, tendo se alimentado de fígados humanos, não encontraria um lugar melhor após a morte. No final, ele vai flutuar como pó na vida após a morte, pagando pelos seus pecados até o fim. Porém, nesse momento, uma névoa começa a sair do corpo dele, e dando risada, ele fala: pecados? O que você atirou não foi em apenas um ser, mas em dois, já que havia um filhote no ventre da minha esposa. E agora, quem deve pagar esse pecado é você, caçador. E com um grito histérico, ele declarava que a partir de agora a sua linhagem seria amaldiçoada para sempre. A vovó, ouvindo isso, já começa a se tremer de medo, enquanto olhava para a raposa se elevando sobre ela. Vendo isso, a raposa diz que agora ela experimentaria a dor de perder um filho assim como ele. Ouvindo isso, a vovó fica preocupada e aperta ainda mais o bebê contra o peito. Com um sorriso cruel, ele decretava que quando ela fizer 17 anos, ela encontraria um fim inevitável e ele viria buscar a sua alma. Imediatamente, ele se joga em direção à velha que tentava proteger a criança com todas as suas forças, e então vai embora, deixando o quarto totalmente bagunçado e destruído. A velha, preocupada, levanta sua neta, mas o que ela vê a deixa de olhos arregalados, porque o que ela viu foi a marca da maldição da raposa. Então temos um time skip de 16 anos e nos encontramos na cidade de Cell. Em uma dessas casas encontramos a nossa protagonista, que dormia profundamente, ainda com a marca em seu pescoço. Ela era chamada de Linara e tinha 17 anos. Porém, nesse momento a porta do quarto era abrida bem devagarzinho, e sua mãe aparecia como um fantasma, falando: feliz aniversário, filha, acorde. E Nara acorda toda grog, mas no final ela levanta com tudo, pega o celular e vê que já era 8h21. No susto, ela já começa a correr, se trocando rapidamente, falando que estava atrasada. Mas, pegando ela de surpresa, um confete estoura bem na cara dela nessa hora. Era seu tio e sua mãe falando feliz aniversário. Mas Nara, agora toda desengonçada, só fala que estava atrasada e pede para os dois se afastarem. Porém, surpreendendo nossa menina, o tiozão lhe oferece um presente. Ela fica surpresa, falando: como você comprou um presente dessa vez, tio? Olha, se for um telefone novo, eu vou desmaiar, hein? E ele dá um sorrisinho ali de fundo. Mas, assim que ela abre o presente, eram 2 halteres de 10 quilos cada, deixando a nossa menina chocada. Mas, ignorando o choque de sua sobrinha, o tiozão já começa a fazer umas poses, falando que força é poder, e sua sobrinha ignora ele, mas ela diz que não era para ele dar algo para ela que ele queria para si mesmo. Mas antes dela ir embora, sua mãe fala que comprou um presente caro para ela, e ela revela que este era um colar que poderia afastar uma maldição. Mas ouvindo o colar, a menina já abre um sorriso, achando que era um colar caro e chique. Mas assim que abriu, descobriu que era simplesmente um colar de voodoo com uma caveira roxa no centro. Obviamente, ela não ficou nada feliz e pergunta se ela queria que sua filha fosse intimidada. Mas sua mãe, consciente dos sentimentos de sua filha, simplesmente abraça ela, falando que amava muito e que nem acreditava que ela já tinha 17 anos. O tiozão ali com um sorriso meio sem jeito fala que, sinceramente, ele estava com medo de que ela não passasse dos 17 anos, porque todo mundo dizia isso. Mas sua mãe olha para ele de canto, falando que ele só falava bobagem sobre essas coisas de maldição e coisas tristes. Ouvindo a palavra maldição, a menina acha meio estranho, mas com um sorriso, ela pergunta quem acredita nesse tipo de coisa hoje em dia. Mas simplesmente sua mãe a abraça novamente, falando feliz aniversário, e ela responde: sim, mãe, eu também te amo.
Naquela época, Nara pensava que a maldição fosse simplesmente virar acidentalmente as páginas de uma folha de respostas, o que seria assustador o suficiente apenas para um aluno do ensino médio prestes a reprovar em uma prova. Mas não podemos nos esquecer que hoje é o aniversário de Nara, e ela iria morrer. Momentos depois, encontramos Nara já na sala de aula com um sorriso em seu rosto. Na cabeça dela, tudo ainda parecia igual ao dia anterior. O sol quente da primavera, o barulho animado da escola e as risadas com os amigos no intervalo. E foi em meio a uma risada dessas que uma bola chegou aos pés de Nara. A molecada ali no campo de futebol já pede para ela passar a bola, e ela, com um sorriso confiante, já prepara a bicuda. Mas, assim que ela chuta, o que vai aos céus não é a bola, e sim o seu tênis. A molecada surpresa já começa a olhar para a trajetória da onde iria cair o tênis, e como vocês já sabem, ia cair obviamente em alguém. O garoto na mão calma olha para trás e pergunta o que foi isso. Nara, já gaguejando, pede desculpa para eles. E então, ele pega o tênis e anda em direção a ela, perguntando se era dela. E ela, toda tímida, responde que sim. As amigas que andavam com Nara logo reconhecem o garoto Gil, e ouvindo isso, as outras meninas ao lado já começam a entrar em pânico, falando: meu Deus, é Gil do primeiro ano! Voltando para a dupla, Gil falava o nome dela, e ela responde que sim, esse era o nome dela. Eu não entendi essa parte aqui. Mas ele continua olhando para ela, mais especificamente o seu pescoço, onde estava a marca da maldição. Só que do nada, ele começa a se aproximar. A garota, já tremendo, pergunta o que ele estava fazendo, mas ele se aproxima ainda mais e dá uma cheirada no pescoço dela. Ela já começa a entrar em choque, percebendo que ele teve a ousadia de ficar cheirando ela. Mas no momento seguinte ele se afasta, colocando a mão no nariz, e revela que ele já sentiu esse cheiro em algum lugar antes. Ela, já no desespero, começa a gritar, perguntando qual cheiro era, porque não tinha nenhum cheiro ali. Porém, o garoto simplesmente a ignora, deixando ela no vácuo bem debaixo da árvore. Assim que Gil passa pelas meninas claramente apaixonadas, todas elas começam a gritar e começam a correr em direção a Nara, perguntando o que os dois estavam conversando. Mas nesse momento Nara nem conseguia responder porque ela estava furiosa, pensando consigo mesmo que ele disse que eu cheirava mal? Ela até tenta ali levantar a manga para dar uma cheirada, mas no final ela não conseguiu sentir nada. Vendo que não teria sua resposta, ela simplesmente coloca o seu tênis e ir embora emburrada assim mesmo. Mas não posso esquecer de lembrar a vocês que agora falta 4 horas para a morte de Nara. Voltando para a sala de aula, encontramos Nara ainda emburrada olhando de relance para Gil. Pelo que ela se lembrava, ele era talentoso nos esportes e claramente bonito. Ele também tinha uma aura que impressionava todos aqueles ao seu redor, a ponto até mesmo de outras meninas mais velhas virem na sala de aula para vê-lo. Elas ainda ficavam falando: nossa, ele parece tão legal enquanto toma notas, olha essa expressão pensativa. Isso pra vocês verem que, aparentemente, o cara é o mais popular da escola. Mas pra Nara, que sentava praticamente ao lado dele, as coisas pareciam um pouco diferentes. Ela até dá uma olhada ali no caderno pra ver o que ele tá escrevendo e tava escrito: por que cocô tem cheiro de nozes? Ou o lanche de hoje é sopa de rabanete com carne e salsicha. Ele até ficava falando sozinho, todo sério: eu gosto de salsicha, lá ele. Realmente, ele é bem estranho. Mas, pelo que ela sabia, há mais de 1 ou 2 coisas sobre esse garoto que eram esquisitas. Ela se lembra de que um dia viu ele debaixo de uma árvore, falando sozinho, tipo: o menu de hoje, o almoço de hoje é broto de feijão temperado, isso não é triste, com a cara toda dramática. E depois ia embora dali. E Nara, que escutava tudo isso, pensava que ele definitivamente não estava falando com ela. E isso que era estranho, porque ela percebeu que frequentemente ele tinha essa mania de falar sozinho. Voltando para a sala de aula, aparentemente o dia chegou ao fim e o professor fala que a pessoa que chegou atrasada deveria fazer a reciclagem. E então ele diz adeus a todos eles. E obviamente a pessoa que chegou atrasada, vocês já sabem, era Nara. Enquanto carregava o lixo, alguém chama por ela. Ela se vira e descobre que era Gil que estava ali escorado na parede. Ela pergunta o que ele estava fazendo aqui, mas ele aponta para ela, falando que descobriu da onde vinha o cheiro dela. Aparentemente ela já tinha até esquecido disso, mas no momento seguinte ela começa a falar porque ele continuava dizendo que ela cheirava mal. Mas ele, com a cara séria, olha para ela e fala que este era o cheiro de uma raposa. Ouvindo a palavra raposa, a garota fica meio confusa, enquanto a marca em seu pescoço dá uma leve brilhada. O garoto fala até: essa marca em seu pescoço é a marca da maldição da raposa. E nesse momento, Nara só tem 5 segundos até ir de arrasta.
Ela se lembra da conversa que teve com sua mãe mais cedo sobre a marca da maldição da raposa. E num susto, ela solta o saco de lixo no chão, colocando a mão em seu pescoço. E então, 4 segundos. Claramente assustada, Nara simplesmente se afasta de Gil indo embora, falando que maldições e coisas como essas não existiam nesse mundo. Mas ele simplesmente pega a mão dela, falando para ela esperar. E assim, faltava 3 segundos. Ele grita para ela, perguntando se ela realmente não sabia nada disso. E abalada com tudo isso, ela responde que não, ela realmente não sabia de nada. E então, 2 segundos. Subitamente, a parede ao lado deles começa a se quebrar e um caminhão sai de lá, claramente na intenção de levar nossa garota de Isekai. Claramente dava para ver que tinha um espectro possuindo o motorista, e no final ele até dá um sorrisinho para Nara. E então, 1 segundo. E Nara ficou claramente chocada pelos acontecimentos e ficou travada sem se mover. Gil, vendo isso, rapidamente se joga em direção a ela, tirando ela do caminho. E no momento seguinte, o caminhão bate com tudo na parede. Agora já no chão, Nara gemia de dor, perguntando o que estava acontecendo. Mas Gil simplesmente se levanta com a cara de raiva e vai para a frente do caminhão. Chegando lá na frente, a sua cara era marcada pela fúria, pela visão do que ele tinha visto. E Nara, vendo a surpresa dele, fica toda curiosa e vai lá ver também, mas o que ela vê deixa ela chocada. O que eles viram foi o corpo dela jogado ao chão. Ela surpresa fala, essa sou eu? Eu tô morta? E sim, galera, Nara foi de óbito. Só que nesse momento a mão se ergue e no outro ela desce uma lapada bem na cara da garota. Quem desferiu o tapa na verdade era a Gil, que ficava gritando para ela se levantar. E vendo que ela não tinha reação, ele começou a desferir vários tapas na cara dela, mandando ela abrir os olhos. Vendo tamanha brutalidade da parte do garoto, Nara só consegue pensar que ele é um filho da mãe. Mas foi nesse momento que ela sente uma energia por trás dela. Aquele espectro que envolvia o motorista do caminhão começa a se soltar e ir em direção ao céu. O espectro toma forma no momento seguinte e era a raposa. Ele falava, esperei tanto tempo, esperei 17 anos inteiros por esse momento. Nara, assustada, perguntava o que era isso. Porém, a raposa agora exalando uma energia vermelha malévola fala que finalmente a prole do caçador completou 17 anos. E soltando um sorriso sinistro, ele anuncia que hoje levaria a alma dessa garota. Nara aponta para si mesmo e fala, eu? Porém, no momento seguinte, a raposa começa a girar num formato de redemoinho, arrastando Nara em sua direção. Nara grita, mas não adiantou de nada, porque ela foi pega e foi puxada direto do chão. No desespero, ela já começa a gritar, pedindo para sua mãe salvá-la. Mas foi nesse momento que um punho aparece e desfere um socão bem no centro do redemoinho, desfazendo o monstro na hora. E quem apareceu para salvar a nossa princesa era a Gil. Depois de o monstro desaparecer, nossa garota começa a cair em direção ao chão, mas Gil rapidamente a pega pela cintura. Ela, sentindo isso, fica confusa e pergunta para ele se ela não estava morta ou se ele conseguia vê-la. Ele responde que sim, ele claramente conseguia vê-la. Só que do nada ele começa a girar ela nos braços dele. Ela pergunta o que ele tá fazendo, mas ele responde com uma cara mó séria, falando para ela não se mover. E então do nada, ele pula com tudo para cima, e no outro ele cai com tudo no corpo dela. O choque entre alma e corpo foi forte, e Nara acordou tossindo com tudo. Gil, que estava por cima dela, perguntava, e aí, tá voltando assim? Mas não, Nara já estava começando a perder a consciência. E foi nessa escuridão que ela ouviu a voz da raposa, falando, ah, que pena, porque eles tiveram que interferir. Nara fica confusa com essa palavra, interferir. Mas a marca da raposa brilha novamente em seu pescoço, e a raposa fala, na próxima vez, eu definitivamente vou conseguir. Tempo desconhecido depois, Nara acorda no susto. Ela coloca a mão em seu peito e começa a repetir as palavras. Raposa, havia uma raposa e um caminhão. O que aconteceu? Ela estava claramente confusa com todos esses acontecimentos e se perguntava se isso foi um sonho. E se foi, deve ter sido um pesadelo. Porém, outra dúvida se forma em sua cabeça quando ela olha para o ambiente e se pergunta onde ela estava. Este claramente não era o seu quarto, mas se não é, de quem é? Mas antes que pudesse ter qualquer resposta, uma voz grita perguntando, Gil, você está aí? Rapidamente ela percebe que este provavelmente é o quarto de Gil.
Mas a voz continua perguntando se ele tinha trazido Curry e o que ele estava fazendo no quarto. Ouvindo um som de passos subindo a escada, a nossa garota começa a entrar em pânico, perguntando o que ela deveria fazer ou por que ela estava aqui. Sem outra saída, ela se esconde no primeiro guarda-roupa que ela vê. Então a porta é aberta com todo, com a voz gritando: "Se eu te chamar, é para você responder, meu!" Nara, que estava encolhida entre as roupas do guarda-roupa, se perguntava se essa era a mãe de Gil, porque se for, ela era realmente assustadora. Mesmo com a porta do guarda-roupa fechada, Nara ainda tinha alguma visão pela fresta da porta. E logo no momento seguinte, a voz fala novamente: "O quê? Não tem ninguém aqui?" O som de passes ficavam bem mais próximos, e então, algo estranho passa pela porta, falando: "Que estranho?" Nara arregala os olhos, confusa. Mas, do nada, começa a aparecer um formato de um corpo, parecido com um de tigre. Ele falava: "Eu poderia jurar que eu vi alguém aqui." Ouvindo isso, Nara começa a entrar em desespero, se perguntando se aquilo mesmo era um tigre. E o tigre, que já estava na frente da porta do guarda-roupa, se vira subitamente, com um olhar bizarro e esverdeado. Só que, aparentemente percebendo alguma coisa, ele começa a suar frio e se vira indo embora, falando que isso era estranho. Vendo que o tigre já estava de saída, Nara começa a olhar pela fresta e se pergunta se aquilo era realmente um tigre falante. Mas, se for, eu só devo estar sonhando. Mas o que está acontecendo? Pensava ela. Porém, nesse momento, subitamente, a porta se abre com tudo, pegando Nara de surpresa, fazendo ela gritar na hora. No susto, ela se esconde atrás das roupas. Mas, quem estava ali agora era Gil, perguntando o que ela estava fazendo. Ela, percebendo que era ele, sai por detrás das roupas e pede para que ele tenha cuidado, já que tinha um tigre ali. Ele ouvindo a palavra tigre e começa a meio que suar frio. Mas fala que não, isso não tem como ser verdade. Mas Nara começa a gritar, falando que realmente ela tinha visto com seus próprios olhos. Só que do nada, ela percebe que tinha uma cauda passando por detrás de Gil. Confusa, ela olha para baixo e o que ela vê é um pequeno tigre. E que era bem fofinho, diga-se de passagem. Ela, agora sem demonstrar tanto medo quanto antes, aponta para o bebê tigre e fala: "Olha, um bebê tigre, mas eu tinha certeza que tinha um bem maior antes." Gil dá aquele olhar de canto, tentando analisar a situação, mas no final, ele olha para o bebê tigre e fala: "Não, isso é um gato. Não é certo, gatinho?" O pequeno tigre claramente não gostou de nada disso, mas no final, ele só deu um miau. E Gil, apontando para o gato, fala: "Não é? Não estou dizendo." Ela: tem certeza que isso é um gato?" Bom, se você ignorar as listras, a gente dá pra falar que é um gato, né? Tipo o amarelinho. Nesse momento, interrompendo os dois, uma mulher aparece e pergunta se ela era a namorada dele. Ela estava surpresa e fala que finalmente ele tinha trazido uma namorada para casa. Essa mulher era chamada de Oran, a mãe de Gil. Gil, todo sério, fala que não, eles eram apenas amigos de classe. E Nara, ali toda confusa, pergunta: "Nossa, ela é a mãe dele? Então talvez eu estava errada antes." Afinal, aquilo era um tigre falante, não é mesmo? Mas, olhando bem, a mãe de Gil é realmente incrivelmente linda. Ela, toda tímida, fala olá. Mas a mãe dele não fala nada e simplesmente chega perto e olha para a marca da maldição em seu pescoço. Com um olhar pensativo, ela fala que Gil trouxe para casa um amigo interessante dessa vez e pergunta o nome da garota. E Nara se apresenta como Linara. Gil, percebendo o interesse de sua mãe, rapidamente interrompe as duas, falando que Nara estava ocupada e então ela vai para casa agora. Sua mãe, não querendo deixar passar, pergunta se era isso mesmo, e Gil olha para Nara e a Nara fala que sim, ela realmente deveria ir embora. Mas agora, com um sorriso calculista no rosto, a mãe fala não, olhando diretamente para a marca da raposa. E então ela se vira, falando que ela não deveria ir embora sem jantar, já que não era educado deixar um convidado ir embora sem fazer isso. Nesse momento, o trio era interrompido por umas vozes que falavam que estavam de volta. E a sua mãe, Oran, fala que os irmãos dele também tinham chegado em casa. No momento seguinte, dois garotos entram no quarto, e um deles, chamado Guihan, de 27 anos, pergunta o que todos estavam fazendo no quarto de hóspedes. E o outro garoto ao lado dele de cabelos brancos era chamado de Randall, e ele tinha 18 anos. Nara, que estava vendo os garotos que haviam acabado de chegar, fica surpresa, porque um deles ela reconhece como Random Senpai. E então, ela sussurra para Gil perguntando se ele era irmão dele, e ele responde que sim. Pelo que ela se lembra, era dito que na escola há um aluno do segundo ano que é um aspirante a ator com grandes expectativas. E como ela sempre via ele de longe, ela nunca realmente tinha percebido, mas agora de perto ele realmente era bonito em sua visão. E ele parecia quase uma celebridade.
A mamãe, provavelmente vendo que a garota também conhecia o outro filho dela, fala: "Pessoal, desçam, vamos jantar com a Nara hoje à noite, não é mesmo?" E Nara responde que sim, mesmo toda tímida. Então ela simplesmente começa a arrastar Nara em direção à cozinha, deixando o Gil lá sem reação. Só que o problema é que quando chegou lá, nossa garota estava suando frio, já que por algum motivo a atmosfera estava meio estranha. A mãe de Gil, por algum motivo, continuava encarando ela, e até o irmão mais velho, quer dizer, do meio, o Randall, olhava para a comida com raiva e não comia nada. Ela até se perguntava por que o gato estava comendo na mesa de jantar como todo mundo. Até Gil não disse uma palavra todo esse tempo, e isso era meio estranho. Essa situação estava deixando Nara bem ansiosa e tudo que ela pensava era que queria ir para casa, já que essa casa era bem estranha. O irmão mais velho, Gi-han, vendo que ela já estava meio estressada, pede para ela comer à vontade e não ficar nervosa. Ela, ouvindo isso, já fica meio corada, pensando que ele era tão gentil quanto um anjo. Mas foi nesse momento que algo chamou a atenção dela, e olhando mais atentamente, ela viu que tinha uma pena bem no ombro dele. Ela educadamente chega mais perto, avisando que tinha uma pena em suas roupas, e ele fala onde. Mas do nada ela simplesmente pega a pena para tentar arrancar ela, e vendo isso, Gil já começa a entrar em choque junto com a sua mãe e o gato. E foi nessa situação que ele já soltou um grito, mandando ela parar agora. Mas já era tarde demais, assim que ela puxa a pena, uma asa sai das costas de Gi-han. Ela fica surpresa com isso, mas foi no momento seguinte que Gi-han começa a gritar e sai outra asa do lado das suas costas. E de uma forma bem dramática, ele já começa a pairar no ar com as asas abertas e penas voando para todo lado. Nara fica toda impressionada, juntando as mãos e fala: "Meu Deus, aquilo são asas, ele é um anjo!" E ele fica lá no ar, lá com a cara toda séria, com a luz batendo em seu rosto. Mas foi nesse momento que do nada, atrás dele sai uma cabeça de galo que vai envolvendo ele até ele se transformar realmente em um galo. No momento seguinte, ele cai em cima da mesa e Nara, confusa, pergunta se ele era realmente uma galinha. Mas ele fica todo embaraçado, ajustando o óculos de novo no rosto. E vendo isso, a ficha caiu e Nara começa a gritar, falando: "Ele realmente se transformou em uma galinha?" E vendo isso, Gil simplesmente suspira, falando que isso era realmente um desastre. Nara começa a apontar para a galinha na mesa e fala: Gil, o que é isso?" "Ué, você não percebe? Isso é uma galinha", diz ele, tudo calmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ela: "Não é isso que eu estou perguntando." Aí ele: "É só uma galinha." E de saco cheio com essas penas por todo lugar, ele pergunta: "Por que você se transformou enquanto comíamos? Suas penas estão voando por todo lugar." Mas o galo fala que não fez isso de propósito. E então, todo confuso, ele aponta para Nara, perguntando como ela tinha revelado a transformação dele. Mas ela só aponta para si mesma, sem saber o que responder. Mas foi nesse momento que a mamãe aparece para dar à luz, revelando que ela era descendente de caçadores. Mas ouvindo a palavra caçador, todos os quatro na mesa começam a ficar surpresos. Logo todo mundo já olhava para Nara, mas ela estava totalmente confusa. Mas, porém, foi com essa revelação que a gatinha começou a falar, perguntando se ela poderia parar de fingir ser um gato agora. E Nara percebe que ela também era uma estranha. No momento seguinte, o gatinho começa a cair para trás, se transformando em uma pequena garota. A queda foi feia, mas ela se levantou como se nada tivesse acontecido, dando risada, falando que aquilo realmente tinha doído. E Nara, vendo isso, simplesmente olhava, sem saber o que pensar sobre essa situação. Porém, a mamãe olha para a filha e fala: "Yuri, seu rabo." A garotinha, vendo que o rabo ainda estava de fora, começa a falar: "Ah, eu achei que tinha sido perfeito." E aproveitando a situação, a mamãe faz questão de pontuar que era por isso que ela tinha dito para todos comerem mais alho regularmente. E Randall, que não tinha falado até então, fala: "Como podemos comer mais alho do que isto?" Era só olhar para a mesa. Panquecas de alho, peixe grelhado com alho, escapos de alho, alho em conserva, bolo de alho, 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 alho. Ele já estava farto disso. Além disso, o gosto era horrível, o equilíbrio dos ingredientes, o tempero é uma bagunça, tudo estava espalhado na boca dele e não havia sabor algum. Para ele, isso era um ato de terrorismo contra sua língua, isso nem era comida para ele. E Nara, que estava de fora, olhando para o rosto dele, que brilhava por algum motivo, pensava consigo mesma que mesmo reclamando da comida, ele era realmente muito bonito. Porém, foi nesse momento que a sua mãe olhou para ele com raiva e perguntou: "Você está reclamando da comida? Só cala a boca e come logo, meu." Mas ele, todo ousado, fala: "De jeito nenhum." E ela: "Coma." E ele falava: "Não vou."
Vendo a ousadia desse moleque, ela já começa a soltar uma aura vermelha em volta dela. E então, simplesmente do nada, ela dá uma cuspida bem na testa do moleque. Até Hara, que tava vendo, tava chocada ali. Ele, sentindo o cuspe escorrer pela testa, já começa a ficar maluco, falando: que nojo, que nojo, que nojo. E no momento seguinte, uma cabeça de porco começa a envolver o rosto dele. E no final ele realmente se transformou em um porco, que gritava, falando que isso era realmente imundo. Vendo essa transformação, Nara não pôde deixar de ficar de boca aberta. Mas foi nesse momento que o corpo sente o cheiro da comida e com tudo mete a cara no prato, gritando: que delicioso, isso é tão delicioso. E vendo essa cena, a garota ainda estava em choque, pensando: e se realmente o objeto de inveja de todos, o Rando Senpai, o fresco e belo Rando Senpai, mesmo brilhando de longe, realmente virou um porco? Mas não importasse de que forma ela olhasse, ele era um porco de todos os lados possíveis. Era só ver ele gritando, lambendo o prato lá, falava: meu Deus, isso é tão delicioso, eu quero comer mais, por favor. Mas foi nesse momento que ele percebeu, ele olha pros pratos na mesa e percebe que todos já estavam limpos. Nem eu, quando lavo a louça, fica brilhando desse jeito, tem que passar muito bombril. A sua mãe, agora com um sorrisão no rosto, pergunta: e aí, o gosto está bom agora? Ele tenta virar o rosto ali pra não olhar pra ela, mas no final ele responde: não está bom. E por que vocês ficam me tratando como um porco? Mas até Nara não conseguia olhar de outra forma, já que olhando bem, não tinha como, o cara realmente era um porco. Mas agora, vendo que não tinha saída, os três filhos começam a gritar com a sua mãe, reclamando. O porco puto falava que se ela não tivesse cuspido na cara dele, eles não teriam sido descobertos. Enquanto a galinha reclamava, perguntando por que ela tinha sugerido jantar com aquela garota em primeiro lugar. Mas nesse vai e vem, a cara da sua mãe estava se enchendo de cuspe, e é óbvio que ela ficou nervosa. E foi em meio a essa fúria que ela mandou todos calarem a boca, e no final, ela também se transformou em um tigre, destruindo a mesa e mandando todos para o alto. Nara, que já nem sabia o que pensar, percebeu que realmente ela não estava errada sobre o que tinha visto no quarto de Gil mais cedo. Aquilo, na sua frente, era realmente um tigre. A mamãe tigre, que olhava para os filhos no chão, falava que era rude eles se comportarem assim na frente dos convidados, então eles teriam que ter um pouco mais de educação. Mas nesse momento algo chama a atenção dela. Assim que ela se vira, ela olha que Nara estava segurando um celular filmando tudo. Imediatamente os três correm em direção a Nara, mandando ela deletar isso agora. E Nara se desculpa, mas com a cara cheia de medo, ela pergunta se eles comeriam ela agora. A mamãe tigre fica meio confusa ao ver isso e pergunta por que ela comeria Nara. Mas logo ela percebe que parecia que havia algum grande mal-entendido nisso tudo. E pergunta para ela se ela conhecia a lenda de Dangun. E Nara afirma que sim. A mamãe tigre conta que havia outros animais também, e ela aproveita para se apresentar. Eles eram os descendentes desses animais que comeram a erva sagrada e o alho dado pelos deuses, mas que fugiram da caverna do deus, e no final não conseguiram se transformar em humanos. Porém, Gil parecia um pouco insatisfeito, perguntando por que deveriam contar toda essa história para ela, e como eles deveriam lidar com essa situação, já que ela era apenas a sua colega de classe. Porém, foi nesse momento que uma dúvida surgiu em Nara, e ela pergunta para ele com a cara toda séria se ele também era um humano. Mas Gil olha para ela todo sério e no final simplesmente dá um leve sorriso, todo misterioso. Mas como ele não tinha respondido, ela pergunta novamente se ele era um animal. Mas ouvindo isso, nem o porco e o galo gostaram nada disso. O galo, colocando a mão em sua cabeça, fala que isso era bem constrangedor enquanto dava risada. E indignado, ele começa a gritar, perguntando se ela queria tratar eles como animais agora. E o porco, claramente nervoso, coloca a mão em seu ombro, falando para ela que era claro, eles eram humanos. E pergunta para ela se ela já viu algum porco falante, mas ela só pensava consigo mesmo que tinha um bem na frente dela, mas claro, ela só pensou. O galo, tentando manter uma fachada séria, fala para ela não julgar as pessoas pela aparência. Mas Nara olha para ele e vê essa cara de galo e percebe que é bem difícil, já que no final ele era uma galinha perfeita demais para isso. Ouvindo isso, o galo fala que se ela falar mais alguma coisa, ele vai começar a bicar ela. Porém, nesse momento, Gil aparece por trás de Nara e, dando um sorriso, ele fala que era óbvio, ele era humano.
Nara, claramente em dúvida, pergunta se isso era verdade, e ele pergunta de volta para ela o que ela achava que ele era. Mas foi nesse momento que a mamãe começa a falar que, sejam eles animais ou humanos, e seja ela um caçador ou um estudante comum, era tudo uma questão de perspectiva. E com um sorriso ela fala que se o encontro de hoje for entre uma besta e um caçador, então pode ser visto como destino. Mas se for um encontro entre um humano e outro humano, também poderia ser visto como destino. E agora, ela já de volta à sua forma humana, pergunta o que Nara achava sobre isso. Só que enquanto olhava para Nara por trás, ela visualizou novamente aquela marca da raposa. Então, ela não pôde deixar de xingar essas malditas raposas. No momento seguinte, ela coloca um papel em frente a Nara. E Nara, confusa, pergunta o que era aquilo. E com a cara misteriosa, ela responde que, tendo enganado a morte e retornado da maldição da raposa, seu amanhã, obviamente, seria diferente de hoje. E então, ela faz questão de avisar para ela colocar isso na porta quando necessário. Este padrão conectariam eles. E bom, vendo que já estava tarde, Nara decide voltar para casa. E agora lá fora, ela olhava para o talismã, se perguntando como isso poderia conectá-los. Mas foi nesse momento que Nara sentiu algo atrás de si, fazendo um calafrio percorrer seu corpo. E completamente assustada, ela joga o talismã fora, correndo dali freneticamente, dizendo para si mesma que não queria se envolver com nada disso. Só que mal sabia ela que aquela família peculiar estava na janela do último andar assistindo tudo. Gi-han, preocupado, pergunta se eles poderiam simplesmente mandá-la embora assim. Mas a mamãe responde que ele não precisava se preocupar, porque ela sabia, essa garota iria voltar. Porque senão, ela acabaria nas mãos da raposa. Voltando para Nara, ela parava no meio do caminho de casa para respirar um pouco. E foi no meio disso que o talismã que seguia ela caía rapidamente em direção à sua mochila. E Nara estava inconsciente de tudo isso, enquanto o talismã se escondia lá dentro. Nara não demora muito para chegar em casa, e sem perder tempo, ela vai direto para sua cama. Toda coberta, a única coisa que ela podia pensar é que hoje realmente foi um dia maluco. Ela tinha sido atropelada por um caminhão, quase teve a sua alma levada por uma raposa. E no final, ela até voltou dos mortos. Além disso, ela também tinha conhecido pessoas que poderiam se transformar em animais ou vice-versa. E tudo o que ela queria era que tudo fosse um sonho quando ela acordasse. Mas tinha um problema, Nara nem conseguia fechar os olhos. Mas era claro, no final ela ainda conseguiu dormir e assim mais um dia chega. Como se fosse só mais um dia normal, sua mãe novamente acorda ela como um fantasma, perguntando se ela não iria para a escola. Ela, com a boca babando, pergunta que horas são. Rapidamente, ela pega o celular e ela vê que ela estava mais atrasada do que da última vez, porque era 8h30. Sem perder tempo, ela começa a se trocar rapidamente, com sua mãe gritando para ela pelo menos tomar café da manhã. Mas ela rejeita e só simplesmente sai correndo de casa. Enquanto corria, Nara pensava que hoje só foi mais um dia sem café da manhã depois de dormir demais. Ela tinha lavado seu rosto rapidamente como um gato e no final saiu correndo como um tênis dobrado. Essa era apenas uma manhã comum, ou era isso que ela pensava. Assim que ela chega ao ponto de ônibus, Nara começa a respirar fundo, vendo se o ônibus já tinha passado ou não. Mas algo chama a atenção dela quando ela olha lentamente para cima. E o que ela vê era um fantasma horrendo que estava por cima do ombro do homem. O fantasma, olhando para ela, pergunta com uma voz estridente o que ela estava olhando. Nara rapidamente vira o rosto. E suando frio, começa a se perguntar o que era isso e por que ela conseguia ver isso em plena luz do dia. Será que isso era um fantasma? Porém, foi nesse momento que um cabelo começa a cair bem na frente dela. E ela percebeu que era o fantasma que estava logo acima dela, olhando para ela fixamente. E ela se perguntava novamente se isso era um fantasma. Nara, disfarçadamente, tenta olhar para o lado, vendo se alguém mais conseguia ver. Mas aparentemente só ela conseguiria ver esse fantasma. Ela olha de volta para o fantasma, e o fantasma já estava encarando ela freneticamente. E fazendo uma cara feia, o fantasma olhava para ela, mandando ela não olhar para o seu homem, porque senão ela arrancaria o olho dela. E ouvindo isso, Nara começa a tremer freneticamente, enquanto se lembrava que ela não deveria olhar de jeito nenhum. Tentando manter a calma e dar uma disfarçada, Nara decide tomar um pouco de água e tira uma garrafa dentro de sua mochila, mesmo com a mão tremendo absurdamente. Só que mesmo tentando agir normalmente enquanto tomava a garrafa d'água, o fantasma ainda continuava olhando para ela. E foi nesse momento que o fantasma fala: "Ei, gire a tampa da garrafa e beba."
É, galera, realmente Nara tava tão nervosa que nem a tampa ela chegou a tirar da garrafa. E, pro alívio da nossa protagonista, o ônibus chegou nesse momento. E o homem que estava possuído pela fantasma começa a andar, e a fantasma olha para ela perguntando se ela não pegaria o ônibus, mas Nara ainda estava parada em choque e nem consegue responder. E assim, simplesmente o ônibus vai embora, deixando a nossa menina ali como uma estátua sem reação nenhuma. E então, ela se lembra da conversa que teve com a mãe de Gil, dela avisando que, tendo enganado a morte e retornado da maldição da raposa, o seu amanhã seria diferente de hoje. E no momento seguinte, Nara era encontrada pelas ruas, gritando que nem uma maluca. E independente de onde ela passava, existiam fantasmas para todo lado, com todos encarando ela. E foi nessa correria que Nara rapidamente chegou à escola. Agora de frente para a porta, ela olha para trás perguntando se ninguém tinha seguido ela. Mas aparentemente não. Mas assim que ela abre a porta, ela dá de cara com um fantasma bem no meio da sala de aula. O fantasma olha para Nara e Nara segura a respiração, mas assim que ela olha para o restante da sala, ela vê que estava lotado de fantasmas. Cada um deles para por um momento e começa a olhar de volta para Nara. Uma das amigas de Nara, que estava sentada, rapidamente chama ela para sentar ao lado dela, e o fantasma, que estava atrás dessa amiga, também chama por ela. Só que sem hesitação nenhuma, Nara simplesmente fecha a porta da sala de aula. E desanimada, ela coloca a cabeça contra a porta, pensando que o caminho que ela andava todos os dias, a porta que se abria todos os dias, tornou-se um mundo diferente de uma hora para outra. E agora, a sua vida diária de 17 anos estava completamente arruinada. E é claro, uma hora ela teria que voltar para a sala de aula, né? Ela não podia ficar lá fora. Só que agora ela tinha um outro problema. Por algum motivo, todos os fantasmas estavam se reunindo ao redor dela. E vendo que a garota não conseguia nem responder uma equação facilmente, o fantasma que estava atrás dela até chama ela de patética, falando que ela nem conseguia resolver uma fatoração. E sem escolha, ele decide dar a resposta para ela. Mas ainda assim, ela conseguiu dar a resposta errada, e ele começa a chorar, falando: "Meu Deus, esse é o futuro da Coreia." E a Sadako, que estava ali do lado, fala que desse jeito ela nem conseguiria entrar no colégio. Até o outro fantasma fala que estava furioso, já que ele teve que construir essa escola, mas qual era o verdadeiro ponto, já que eles nem estudam direito? E por último foi a senhorinha, que parecia ser a tia da cantina, falando para ela nunca pular as refeições, senão seu cérebro viraria mingau. E em meio a tudo isso, era claro, Nara já estava enlouquecendo, perguntando-se para si mesma por que isso estava acontecendo. Porém, nesse momento chega mais dois fantasmas apontando para ela. Eles caminham até a mesa de Nara, perguntando como que ela estava viva, já que, pelo que eles se lembravam, ela tinha sido atropelada por um caminhão antes. Aparentemente, ela era mais durona do que eles pensavam. E então, todo mundo fica ali em volta dela, falando um monte de coisa, enquanto ela tenta fingir que eles não existem. Mas parecia uma missão impossível, porque por algum motivo os fantasmas só continuavam aumentando. E a Sadako, vendo que ela não parava de tremer, pergunta para outro fantasma por que ela não parava de agir desse jeito. E chegando mais perto, ela solta um sorriso bizarro, falando: "Será que você consegue nos ver?" E ouvindo isso, é claro que ela começa a tremer ainda mais. E vendo isso, a Sadako olha para ela mais intensamente e percebe que ela estava sendo muito suspeita. E Nara, ao vendo isso, percebe que eles vão notar alguma coisa logo logo. Porém, nesse momento, alguém se levanta, e esse alguém era Gil, que olhava para ela fixamente. O Gil era um dos garotos mais populares dessa sala, todo mundo acha estranho ele ter se levantado, mas ele ignora e continua andando. Assim que ele chega perto de Nara, ela olha para ele, e ele olha de volta para ela, rodeada de espíritos. Vendo que ela estava quase chorando, ele olha furiosamente para os outros fantasmas, e eles começam a suar frio. Mas só a Sadako que estava corada ali no caso. E então, calmamente ele estende a mão, empurrando os fantasmas como se não fosse nada. E eles falavam: "Não empurre, não empurre." Mas ele simplesmente empurra todos para fora, como se estivesse varrendo lixo. E então, ele fecha a porta, olhando calmamente para Nara. Momentos depois, Nara arrastava Gil, falando que precisava conversar com ele urgente. Só que assim que eles chegam perto da árvore, a tiazinha tava lá, falando para comer e ir embora. E Nara, vendo isso, simplesmente se esconde atrás do garoto, mas ele só solta um bufo.
E sem medo nenhum, ele começa a conversar com a tiazinha, falando que o almoço de hoje era a sopa de não sei das quantas, então ela não precisava se preocupar, e ela responde se era isso mesmo. E Gil simplesmente acena para ela, enquanto ela responde que era um alívio. No momento seguinte, os dois simplesmente vão embora do local, e Gil explica que essa senhora era a senhora lancheira, e ela ficava importunando ele para comer. E realmente, todo mundo que passava ali do lado, ela ficava falando, coma sua refeição. Enquanto andava mais pelo caminho, outro aparece e Gil explica que ele era o Sr. Kim, um trabalhador da construção civil que morreu em um acidente em nosso canteiro de obras. Ele também ficava repetindo as palavras, eu construí essa escola. E o outro era o Sr. Park, que se tornou o espírito guardião da escola, porque ele amava a visão dos alunos lendo. E ele também ficava repetindo as palavras, que admirável, que admirável, enquanto acariciava a cabeça dos outros alunos que nem sabiam o que estava acontecendo. O ponto é que existe outro mundo além do que ela podia ver, explicava ele. E ouvindo isso, ela olha pela janela e de lá ela consegue ver a tia da lancheira. E se lembrando dela, ela fala que pelo menos eles pareciam fantasmas legais. Mas aí que estava o ponto, e Gil alerta que fantasmas são como pessoas, alguns são bons e outros são maus. E era claro, existiam fantasmas verdadeiramente malignos nesse mundo. Então Nara se lembra daquela raposa assustadora que estava tentando comer a sua alma. Só que do nada, nesse momento, Gil simplesmente se aproxima dela, especificamente seu pescoço. Ele dá uma cheirada de novo e ela pergunta o que ele estava fazendo. Ele responde que ele não sabia porque a raposa estava atrás dela, mas ela ainda não estava segura. E ele poderia dizer isso simplesmente pelo cheiro. Olha, eu tô achando que tu é um cachorro, hein, cara? E vendo isso, Nara pergunta se isso ainda não acabou. Mas ele questiona se ela ainda tem o talismã que ela tinha ganhado ontem. Ouvindo isso, ela fica surpresa, e ele fala que tinha ficado um pouco surpreso que sua mãe tenha dado o talismã para ela tão facilmente. Só que aí que a ficha cai, e ela pergunta se aquilo era realmente valioso. E se lembrando que ela tinha jogado fora, ela tenta meter o louco e falar que tinha guardado em casa. E Gil, ouvindo isso, simplesmente se vira, falando que se ela quiser viver, ela deveria colocar aquilo na sua porta. E vendo que ele estava indo embora, Nara percebe que as coisas estavam realmente ruins. E se pergunta se ela falar que jogou fora, a mãe dele ficaria furiosa. Mas, independente disso, o dia havia terminado e Nara chegou em casa. Assim que ela abre a porta de casa, ela percebe que estava um cheiro muito bom de comida pronta. Sua mãe sorri para ela e fala para ela se lavar antes de comer. Lá fora, a noite já havia caído, cobrindo a cidade com um manto preto pesado. Perto dali, um poste de luz piscando, dava para ouvir uma respiração estranha vindo da base dele. Aos poucos, uma sombra começa a tomar forma, um monstro saindo direto da escuridão. Ele se ergue devagar, andando com os passos pesados até que, num piscar de olhos, sua cabeça surge bem atrás da mãe de Nara. Um sorriso torto se abre, uma voz rouca sussurra. Que cheiro delicioso vindo daqui? Mas o monstro nem dá bola para a mãe de Nara, ele para em frente a uma porta quieto. Do outro lado, Nara estava lavando o rosto. E de repente, o bichão atravessa a parede como se não fosse nada e surge logo acima dela. A língua pendendo para fora, ele murmura de novo com aquela voz arrepiante. Que cheiro delicioso! Nara não via nada, mas para os olhos do monstro, o corpo dela brilhava com uma energia roxa viva e completamente irresistível. Mas Nara, com o rosto todo coberto de sabão, começa a gritar sem nem olhar direito. Tio, eu já falei que eu estava lavando o rosto. E do nada ela começa a empurrar o monstrão como se fosse uma pessoa qualquer atrapalhando o banho. Sai daqui, vai, resmunga ela, empurrando ele para fora sem nem imaginar o que estava na frente dela. O bichão, enorme e assustador, fica ali travado sem entender nada, tipo, como assim? O que tá acontecendo? Voltando para a mãe de Nara, que estava na cozinha, ela se lembra que tinha esquecido de comprar tofu e grita para Nara ficar de olho no fogão. E aparentemente ela nem conseguia perceber que tinha um fantasma logo atrás dela. E o bichão aparentemente nem fez nada com a mãe dela, simplesmente se virou e foi em direção ao fogão, falando fogão, tomar cuidado. Porém, foi nesse momento que Nara saiu do banheiro, com a cara fechada. Ela simplesmente passa pelo monstro sem perceber e vai direto para o quarto do seu tio, abrindo a porta com tudo. E o tiozão, provavelmente vendo coisas explícitas, rapidamente começa a desconectar todos os cabos da CPU, desligando todos os 3 monitores de uma vez. E Nara, vendo quão desesperado seu tio estava, simplesmente lançou aquele olhar de desprezo antes de bufar e ir embora. Enquanto o tiozão ficava lá gritando, mandando ela bater na porta da próxima vez.
Mas Nara simplesmente responde que essa era a vingança, e começa a soltar uma gargalhada, falando que quem ele pensa que é para dizer isso. Mas assim que ela vira o rosto, ela dá de cara com o bichão subindo as escadas atrás dela. Ela já dá aquela travada e olha bem para o monstro, e ela percebe que este parecia diferente de alguma forma. E tendo consciência disso, ela começa a fugir do monstro freneticamente pelas escadas. E rapidamente ela chega ao seu quarto e fecha a porta sem hesitação. No momento seguinte, ela se lembra da conversa que teve com Gil mais cedo, falando sobre fantasma e como eles são parecidos com pessoas. Alguns são bons e outros são maus. E então ela percebe que esse era um dos fantasmas ruins. Mas ela não tem tempo nem para respirar, porque o bichão já estava batendo na porta com tudo. E ela, já no desespero, começa a gritar para ele não entrar. Mas infelizmente para ela, ele começa a passar facilmente pela porta. E com a cara já pela metade, ele fala: que cheiro delicioso. Mas nesse momento Nara estava surpresa, porque ele não conseguiu passar todo de uma vez. E olhando atentamente, ela percebe que o colar que tinha ganhado da sua mãe mais cedo estava prendendo um monstro, limitando seus movimentos. E percebendo isso, Nara abre um sorriso, sabendo que o colar de voodoo era eficaz. E o bichão que estava preso, percebendo que não conseguia se mexer, começa a mexer os braços em direção a Nara. Nara começa a olhar ao redor procurando alguma arma, e a primeira coisa que ela vê são os halteres que ela tinha ganhado do tio. E sem hesitação, ela pega os dois e faz um formato de cruz, mandando o demônio ir embora. Só que, infelizmente, era muito pesado e ela cai no chão com tudo. E foi nesse momento vulnerável que o bichão conseguiu estender os braços, agarrando o pescoço de Nara. E enquanto era puxada, Nara rapidamente consegue pegar a sua mochila que estava presa à mesa. E no momento seguinte, ela começa a gritar pedindo que seu tio a salve. Só que, infelizmente para ela, seu tio estava lá curtindo suas músicas com fone de ouvido. Voltando para Nara, o bichão já estava arrancando a alma dela, e no momento seguinte, ela já conseguia ver seu corpo jogado ao chão. E o bichão já abre a boca, pronto para comer essa alma fresca. Mas Nara ainda se mantinha firme, tentando se agarrar a seu corpo, e pergunta por que ele queria tanto comer ela. Mas foi nesse momento que os braços que puxavam ela se romperam, e sua alma volta com tudo para o seu corpo. Assim que ela abre os olhos, ela percebe que a bolsa que ela segurava com força estava brilhando. E sem pensar muito, ela se vira com tudo, batendo a bolsa na cara do bichão, mandando ele para a porta. E com isso, o talismã que estava dentro da bolsa agora flutuava acima de Nara, e ela percebe isso. Só que ela ainda estava em dúvida, já que ela tinha certeza que tinha jogado fora. Pegando rapidamente o talismã em suas mãos, ela se perguntava por que aquilo estava ali. Só que então, ela se lembra da mãe de Gil falando para colar aquilo na porta quando for necessário. Ela rapidamente olha para a porta, só que então, o bichão se levanta nesse momento, ficando bem no caminho entre o seu objetivo. Nara sabia que com ele ali, ela não conseguiria nem chegar perto da porta. E em meio ao seu desespero, ela simplesmente começa a pegar umas canetas do chão e joga bem na cabeça do bichão. A princípio ele não tomou dano nenhum, mas ele ficou irritadíssimo. Então ele começa a correr em direção a Nara, jogando o corpo dela com tudo na parede. Sem demora, ele já começa a arrancar a alma dela do corpo. E foi nesse momento que Nara percebe, ao seu lado tinha uma porta. Bom, era um armário, mas também tinha uma porta. E eu acho que já dá pro gasto. Independente disso, era óbvio que o bichão não tinha ideia do que estava acontecendo e simplesmente volta a comer a alma de Nara. E ela, agora tomada pelo desespero, começa a chorar, falando que agora ele estava em grandes apuros. E no momento seguinte, ela saca o talismã e joga na porta. Os dois param por um momento, olhando para a porta com o talismã, mas aparentemente nada acontece e o bichão volta a tentar engolir a cabeça de Nara. Porém, foi nesse momento que a porta do armário começou a brilhar, envolvendo o armário por inteiro. Os dois ficam momentaneamente surpresos, mas a porta se abre com tudo, jogando todas as roupas pro alto. De lá, sai uma mão agarrando rapidamente o bichão. Nara fica surpresa, porque quem saiu de lá era Gil. E ele simplesmente olha calmamente para ela, ainda segurando o bichão. E Nara, vendo isso, rapidamente começa a pedir para que ele a salve. Gil calmamente estende a mão, enquanto raios começam a envolver o seu braço. E então, com um golpe rápido, ele corta os dois braços do monstro que segurava a Nara. Em seguida, Nara cai de joelhos, surpresa, enquanto olhava para aquela luz que desintegrava as mãos do monstro. Claro, não era só ela que estava surpresa, o bichão também, mas com um pouco de esforço ele conseguiu fazer crescer pequenos dedos nos seus braços e imediatamente se preparou para o ataque, desferindo um golpe bem rápido nos dois que se agacharam no momento seguinte.
Mas foi em meio a esse momento estranho que Gil simplesmente olhou para Nara, perguntando se ela tinha feito a lição de casa. E era óbvio que Nara estava confusa, mas Gil continuou perguntando se ele poderia ajudar com a redação. Só que nesse momento o bichão estava logo atrás dele, desferindo outro ataque, e ela grita falando para ele olhar para trás. Mas ele simplesmente bufa novamente, começa a canalizar uma energia azul em sua mão, e rapidamente desfere um socão no monstro, deitando ele na hora. Em seguida, ele se aproxima calmamente e levantando o pé, ele desfere um chute brutal na barriga do monstro. É claro, Nara estava chocada com a facilidade com que Gil lidava com o monstro. Mas aparentemente o monstro ainda não havia sido derrotado, e em sua fúria se levanta rapidamente, preparando para atacar Gil. Só que Gil novamente prepara o seu punho envolto em raios, e no momento seguinte ele desfere um socão no monstro, desintegrando ele instantaneamente. Enquanto Nara olhava surpresa para essa situação, subitamente várias almas começam a vazar do corpo do monstro. Como essa era uma situação que ela nunca tinha presenciado, ela estava em choque, mas Gil continuava calmo, e ela pergunta o que era isso. E Gil revela que essas são as almas devoradas pelo bichão. Ouvindo isso, Nara fica mais calma e pergunta se eles estavam desaparecendo. E Gil responde que quando um fantasma maligno devora uma alma, ele se transforma nesse tipo de bichão. De repente, Gil saca uma garrafa que estava com um talismã e ele manda o monstro entrar. E de imediato, o monstro começou a ser puxado para dentro da garrafa, até ser preso lá dentro e Gil fechar rapidamente com a tampa. E sem demora, ele começa a canalizar uma energia azul na garrafa, girando ela rapidamente e assim finalizando o selo. Vendo que a situação realmente tinha se acalmado, Nara pergunta se acabou. E Gil, levantando a garrafa, fala que sim, agora que eles tinham pegado o bichão, não havia mais nenhuma presença estranha ali. E então, simplesmente do nada, ele começa a entrar dentro do armário barra guarda-roupa falando que estava na hora de ir embora. Nara fica confusa, mas em um piscar de olhos, ele já havia entrado dentro do guarda-roupa. Confusa com essa situação, ela começa a ir atrás dele, e assim que ela entra lá dentro, ele já havia desaparecido. Nara se perguntava aonde ele tinha ido, e então começa a entrar lá dentro. E assim como vocês esperavam, a saída era exatamente no quarto de Gil. Era claro que a nossa menina estava surpresa, então ela volta para o seu quarto, olha que era realmente seu quarto, e depois volta novamente para o armário. Mas dessa vez ela dá de cara com Gil, perguntando o que ela estava fazendo. Ela, ainda claramente confusa, pergunta se este era realmente o seu quarto. E ele responde que era por causa do talismã da Toca do Coelho que isso era possível. E esse talismã tinha o poder de conectar uma porta à outra. Só então Nara se lembra que era isso que eles queriam dizer com conectar. Mas interrompendo os dois, a mãe de Gil aparece na porta, perguntando então, você gostou da caçada? Ao ouvir isso, Nara fica momentaneamente sem reação. Só que foi aí que a ficha caiu, e ela começa a chorar, falando que realmente aquilo tinha sido assustador, e pergunta por que isso estava acontecendo com ela. Porém, nesse momento, Gil entrega a garrafa contendo o bichão para sua mãe, e ela expressa que era como esperado, os bichão são atraídos por Nara. Nara pergunta por que ela, e ela fala que era óbvio, era porque ela era uma presa deliciosa. Esses monstros eram movidos pela fome e devoravam tudo que encontrava. Eles comem e comem novamente, e a alma de Nara, que não pôde ser comida pela raposa, aparecia como um raio de luz para esses monstros vagando na escuridão. Ela era um ser que pode ser comido, e a marca em seu pescoço significava exatamente isso. E ela ainda reforça que todos os dias a partir de agora, esses monstros vão sentir o cheiro da maldição e virão para comê-la. E assim que a raposa recuperar suas forças, ela também logo viria procurá-la. Se lembrando da raposa e desse monstro, Nara entra em choque e pergunta o que ela deveria fazer agora. A mamãe, com um sorrisinho no rosto, fala que uma coisa era certeza: viva, ela não continuaria. E isso era uma pena. Ouvindo isso, Nara começa a suar frio e, entrando em desespero, ela começa a pensar que ela não teve oportunidade nem de ir para a faculdade, muito menos namorar. Será mesmo que sua vida acabaria logo depois dela fazer 17 anos? Mas aparentemente não, já que a mamãe fala que a partir de hoje Gil iria protegê-la. Gil, que estava quieto até então, se toca do que sua mãe tinha falado e pergunta: eu? Ela fala: sim, você mesmo. Gil, claramente não gostando da situação, pergunta por que ele, e ela fala que era óbvio, era porque a toca do coelho estava ligada ao quarto dele. Ele fala que isso era uma chatice. Mas a mamãe não gostou nada de ouvir isso e ela começa a soltar uma aura perguntando se ele realmente não estava gostando.
Porém, Nara, que estava de fora, se lembra que antes Gil já havia batido naquela raposa e hoje ele até pegou o bichão. Ela começa a fazer umas contas ali e na cabeça dela, ela entende que se Gil proteger ela, ela poderia viver. E sem perder tempo, ela já se curva agradecendo a mamãe. Só que a mamãe, como sempre calculista, fala que nada neste mundo é grátis e ela deveria saber disso muito bem. Nara, meio apreensiva com essas palavras, pergunta se ela não pediria sua alma em troca, mas a mamãe questiona por que ela iria querer sua alma. E então diz que, em troca de proteger sua vida, ela queria a relíquia de Dagon. Nara fica surpresa com essas palavras, mas a mamãe diz que a sua avó era famosa como uma caçadora de raposas. Tudo graças ao anel de polegar usado por Dagon. Então, ela deveria trazer aquela relíquia. Mas Nara responde que a sua avó tinha falecido há muito tempo e ela não sabia nada sobre esses anéis. Mas a mamãe simplesmente olha calmamente para ela, dizendo que a relíquia de Dagon reconheceria o seu dono e em breve retornaria às suas mãos, porque ele era esse tipo de objeto. E então, temos um acordo? Nara, ouvindo isso, pondera que realmente não havia razão para recusar. De volta ao seu quarto, Nara olhava para uma foto antiga, se perguntando que tipo de pessoa era sua avó. E pensando nisso, ela se lembrava que sua mãe também odiava falar sobre ela. Toda vez que ela perguntava sobre sua avó, a única resposta que ela tinha era não sei, ela ficava fora de casa 6 meses todos os anos. E se lembrando disso, Nara percebe que talvez ela estivesse caçando raposas, afinal, ela era uma caçadora. Mas a questão agora era onde estava aquela relíquia. Sem essas respostas, Nara simplesmente decide que estava na hora de dormir. No momento que nossa garota estava prestes a tirar a camiseta, o guarda-roupa, que até então estava quieto, aparentemente abre uma fresta na porta. Nara rapidamente abaixa a camiseta e olha para ele, mas nada tinha acontecido. Tendo noção de onde essa porta estava conectada, Nara percebe que essa situação era realmente incômoda. Mas momentos depois, enquanto Nara arrumava sua mochila, uma voz ecoou atrás dela e era Gil que pedia para ver a sua lição de casa. Ele entra calmamente no seu quarto, pega o caderno da sua mão, falando que estava pegando emprestado e vai embora. Vendo quão descarado ele era, Nara começa a gritar, falando para ele não entrar de repente no quarto dela. Vendo que ele simplesmente ignorou ela novamente, ela fica toda emburrada, falando que isso era realmente um incômodo. Voltando para a casa de Gil, especificamente no escritório da mamãe, encontramos ela toda séria, ponderando sobre algo. Porém, nesse momento, uma brisa entra pela janela, chamando a atenção dela. E então um homem aparece, segurando a garrafa que estava ali. Ela, com a cara de entediada, pergunta por que ele tem que entrar pela janela toda vez em vez de usar a porta. Mas, com um sorriso, ele fala que ela parecia um humano com esse tipo de lógica, e era estranho, já que ela era uma besta. Mas agora, com a cara mais séria, a mamãe fala que isso é o que os humanos chamam de boas maneiras. Mas o cara continua rindo e fala que se ela realmente quiser se tornar um humano, ela deveria se empenhar mais em purificar o mundo. E olhando para a garrafa em sua mão, ele pergunta se era só um. E então diz que o tempo estava se esgotando antes de Dagon descer. E com a cara séria, ele fala que se ela não acumular boas ações antes disso, então, pelo resto de suas vidas, eles não poderiam se transformar em humanos. E viveriam suas vidas inteiras como bestas. Mas agora voltando para o nosso casal, Gil estava em seu quarto arrasando na guitarra. Só que tem um probleminha, o som era tão alto que passava pela porta do guarda-roupa de Nara. A princípio, Nara até tenta voltar a dormir, mas o som estava alto demais e, sem paciência, ela abre a porta conectada ao quarto dos dois, perguntando se ele estava louco fazendo barulho a essa hora. Mas assim que ela chegou lá, ela deu de cara com Gil em uma pose de rockstar e, vendo isso, ela deu um sorrisinho de deboche enquanto fechava lentamente a porta. No desespero, Gil corre atrás dela, gritando que ela não poderia entrar sem permissão. E Nara responde que isso era meio irônico vindo dele. Voltando para debaixo das cobertas, Nara avisa ele que agora ela iria dormir, então ele deveria falar baixo, popstar. Mas ele retruca, falando que aquilo era rock. Horas se passaram com Nara tentando dormir, mas então ela pergunta se Gil já estava dormindo. Mas vendo que ele não respondia, ela simplesmente agradece pelo dia de hoje e dá um bom sono para ele. E Gil, que estava em seu quarto, realmente não estava dormindo. Mas percebendo que Nara já estava mais calma, ele cai no mundo dos sonhos também. No dia seguinte, já na escola, em uma janela, uma visão incomum chamava a atenção das garotas. E essa visão era Nara e Gil andando juntos.
Ouvindo o grito de uma delas, uma renca de garotas se junta à janela, perguntando o que estava acontecendo e será que eles estavam namorando? Claro, quem não gostou nada disso foi a Sadako, que já tava putaça perguntando que inferno era esse. Mas para entender como chegamos aqui, vamos voltar um pouquinho mais cedo, de lado de fora da casa de Nara, com Gil já esperando Nara na saída. Aparentemente Nara fica surpresa, mas no momento seguinte ela começa a cutucar o braço dele falando "Ó, você estava me esperando?" Mas Gil simplesmente lança aquele olhar mal-humorado dele e manda ela se apressar. Então Nara fica quietinha. E assim chegamos ao momento presente, com a Sadako putaça. Já na sala de aula, Nara estava sendo bombardeada por perguntas pelas suas amigas mais próximas, questionando qual era o relacionamento entre os dois e por que eles estavam vindo para a escola há 3 dias juntos. Mas essa era uma questão difícil de responder, já que Nara não poderia dizer que ela estava sendo caçada por um bichão. E então ela simplesmente solta um bufo falando que não se importava com o que os outros pensavam. Só que não era o suficiente para sua amiga, pergunta novamente, então, qual é o seu relacionamento? Nara, apreensiva com esse questionamento, grita que realmente não era nada, mas suas amigas falam que era mentira. Nara, de saco cheio, fala de novo que era verdade, mas agora quem aparece falando que era mentira era a Sadako, pronta para pegar a nossa garota. E então a Sadako começa a encher o saco dela, falando toda hora que era mentira, 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 mentira. E então solta um gritão, quase estourando os tímpanos da nossa garota. E Nara não pôde deixar de escapar um suspiro, já cansada dessa situação. Voltando para Sadako, que estava andando pelo corredor, ainda emburrada em saber que seu crush estava sendo roubado, ela dava de cara com Gil. Passando por ele, ela faz uma cara triste e começa a cantar uma musiquinha de coração partido. Obviamente, Gil não entende nada e pergunta o que aconteceu, mas ela continua falando que ele só piorou as coisas. Momentos depois, encontramos Sadako escondida nos corredores abandonados da escola, ainda depressiva. E se lembrando da situação que tinha presenciado de Nara e Gil andando juntos, ela chamava Nara de irritante. Só que foi nesse momento que uma voz da escuridão apareceu perguntando se poderia ajudá-la. Sadako, curiosa, vai em direção à voz perguntando quem estava ali. E a voz diz novamente que poderia ajudá-la. Me ajudar? Como assim? Diz Sadako. E a voz responde que iria acabar com aquela garota por ela. Momentaneamente, Sadako fica meio confusa, mas o monstro diz que aquilo era fácil. E então, uma sombra silenciosamente começa a aparecer por debaixo de Sadako e logo em seguida engole ela por inteiro. E depois de comer a Sadako, aquela sombra começa a despertar vários olhos. Mas ele disse que aquilo não era o suficiente, ele precisava comer mais, mais e mais. Subindo as escadas, ele vai em direção à janela. E de lá, ele vê outro fantasma. Sem perder tempo, ele pula da janela e assim que ele cai, ele se transforma na Sadako, já transformada. Com um sorriso bizarro, ele começa a caminhar lentamente até o fantasma da tiazinha do lanche. E ela, toda inocente, oferece um pouco de comida, falando para ela comer um pouco. A Sadako olha momentaneamente para a lancheira, mas no momento seguinte ela abre a boca, engolindo a tiazinha por inteiro e falando obrigado pela comida. Um tempo se passa e o dia vai chegando ao fim. E encontramos Nara novamente em sua carteira, confusa, pensando que algo estava estranho. Por algum motivo, a escola estava bastante quieta hoje. Com o fim das aulas, todo mundo começa a ir embora, e lá embaixo, Nara falava a situação para Gil. E ela questiona se ele não viu nenhum fantasma hoje. Mas Gil simplesmente bufa, falando que talvez eles tenham se reunido para ver algo interessante. De qualquer jeito, ele fala para ela ir para casa. Mas foi nesse momento que Nara aponta para aquela árvore, falando, olha lá, até a moça do almoço se foi. E vendo isso, Gil rapidamente percebe que algo realmente estava errado. Então, imediatamente ele tira uma caneta de sua blusa. Em seguida, ele começa a desenhar um círculo no chão. E coloca Nara bem no meio dele, e ela pergunta o que ele estava fazendo. Gil responde que se ela estiver dentro do círculo, o bichão não poderá vê-lo. Então se vira dando as costas, falando para ela nunca sair de lá, que ele agora iria verificar o que estava acontecendo e depois voltava. Surpresa com as palavras dele, ela pergunta o que estava acontecendo e se era algo sério. Mas Gil simplesmente vai embora, novamente ignorando a nossa garota. Entrando novamente na escola, Gil começa a andar até parar entre o meio do corredor. Ele olha para os dois lados, mas não vê nada, e então começa a subir as escadas. Chegando lá em cima, ele aparece aonde ficava o banheiro, e logo ele entra.
O banheiro aparentemente não tinha nada, mas Gil fala que não adiantava se esconder, já que ele poderia senti-lo. Rapidamente ele abre a porta de um banheiro, mas ele fica surpreso com o que tinha achado. O que estava escondido lá dentro eram os fantasmas da escola que estavam tremendo de medo. Gil pergunta o que eles estavam fazendo ali, mas a resposta foi um gesto de silêncio, e um deles fala que havia um bichão vagando pela escola, então ele deveria ter cuidado. Ouvindo isso, Gil fica surpreso enquanto olhava para aqueles fantasmas tremendo de medo. Só que foi nesse momento que uma gosma escura irrompe entre eles, engolindo todos os fantasmas. Eles tentam pedir por ajuda, mas era tarde demais. Gil rapidamente se afasta, observando a gosma rapidamente tomar forma, até virar uma raposa demoníaca. E ela, agora exalando aura vermelha, pergunta onde está Nara. Bom, Nara ainda estava lá no círculo, emburrada por Gil ter deixado ela novamente sem dizer para onde ia. Ela até manda uma mensagem para ele, mas nesse momento ele não consegue nem responder, já que a raposa estava de frente para ele. Ela diminui levemente o tamanho de seu corpo e começa a andar em volta de Gil. Ela expressa que por algum motivo a aura da garota que há pouco podia senti-la tinha desaparecido e se pergunta o que tinha acontecido. Mas Gil não responde, porque sua atenção estava no que tinha sobrado daqueles fantasmas. O boné do Sr. Kim, o chapéu do Sr. Park e até a lancheira da tia da cozinha. Com a visão disso, a fúria irrompe de Gil, fazendo a aura emanar dele. A raposa, sem ter consciência da merda que tinha feito, pergunta se era ele quem tinha interrompido sua vingança. E com um sorrisinho de deboche, fala para ele não se importar com outros humanos, porque se ele quer viver, ele deveria dizer onde estava a garota. Mas a única resposta que ele teve foi um socão bem na fuça que mandou ele para longe até bater na parede. E agora, estalando os dedos, Gil fala que deveria ter acabado com ele naquela época. Nesse momento, o Sr. Park aparece bem no corpo do monstro, falando que estava doendo e começa a chamar Gil de desgraçado. E Gil, ouvindo isso, subitamente para, bem no meio do soco. Claro, não doeu só para os fantasmas, mas para a raposa também, e ela aproveita esse momento que o Gil tinha parado para desferir uma cauda nele, golpeando ele diretamente na parede. E com um sorriso brincalhão, ela começa a colocar de novo o fantasma do Sr. Park de volta no seu corpo lentamente. Mas logo em seguida ela coloca a mão em sua barriga, falando que parece que ela tinha comido muito rápido e nem tinha dado tempo para digeri-los. Ouvindo isso, Gil, que estava sem fôlego, percebe que essa era a sua chance, então ele corre com tudo e desfere um socão bem na barriga da raposa. Mas ele não para por aí, porque agora os seus dois punhos estavam envoltos em raios. Ele desfere uma sequência de soco na raposa, tentando destruir ela na hora. E com o último soco certeiro, a raposa começa a se contorcer, até que ela cospe de novo o Sr. Park para o chão. Os dois momentaneamente ficam olhando para ele, e ele do nada se levanta, falando que estava tudo bem. Até que ele vai desaparecendo no chão, mantendo um joinha. Mas mesmo vendo isso, a raposa simplesmente solta um sorriso, falando que fantasmas velhos não têm um gosto bom de qualquer maneira, então nem importava. Mas dentro de sua mente, Gil ponderava outra questão. Com tantas almas consumidas, ele já deveria ter ficado louco e perdido a consciência. Então, aparentemente essa raposa não era um fantasma maligno comum. Rodeando Gil, a raposa abre um sorriso de deboche e fala que agora que se sentia revigorada, ela pergunta se deveria levar a sério. E Gil responde que era claro, já que agora ele ia bater nele até ele cuspir tudo. Mas foi nesse momento que por trás de Gil, o Mictoro tinha aberto uma boca gigante. E sem perder tempo ele parte para o ataque, mas Gil foi mais rápido e se esquiva. E nesse meio tempo ele se pergunta se isso foi uma ilusão. A raposa, vendo isso, elogia ele, falando que ele se esquivava muito bem. E olhando para sua cauda, ele percebe que aquilo era a mágica de transformação de uma raposa. Mas a luta ainda não tinha acabado e a raposa fala para ele olhar para o chão, porque de lá outra boca estava se formando tentando morder o nosso garoto e ele pula rapidamente. Mas assim que ele chega ao teto, outra boca se forma nas lâmpadas e corre em direção ao ataque. Gil rapidamente se esquiva enquanto as duas se chocam. Enquanto ele deslizava pelo chão, mais dois ataques aparecem de lá, mas ele consegue se esquivar novamente. E mantendo um olhar focado, ele corre se esquivando dos ataques da raposa e pula desferindo uma joelhada na boca. Sem perder tempo, ele levanta o punho e desfere um socão, levando a raposa ao chão. Ela grunhia de dor, mas Gil não queria perder essa oportunidade e se prepara para desferir outro soco.
Só que a raposa não ia deixar por isso mesmo, ela se joga em direção ao braço de Gil, e assim que ele olha, ele percebe que o seu braço se foi. Voltando para Nara, ela ainda olhava fixamente para o celular, preocupada já que até agora Gil não tinha respondido ela. Voltando para Gil, que estava segurando o seu cotoco, a raposa fala que estava preparado para comer o seu fígado, mas ela errou por um 3. Só que no momento seguinte ela ficou surpresa novamente, porque uma energia azul começou a emanar de Gil. E vendo isso, ela solta um sorriso, falando: seu bastardo, você não é humano, não é? E aquela luz que vinha de Gil era de seu braço se regenerando, mas não era um braço humano. Olhando para aquele braço animalesco, a raposa perguntava por que uma criatura como ele protegeria os humanos. E por que ele estava obstruindo a sua vingança. Mas Gil simplesmente encarava ele de volta sem responder nada. E soltando um sorriso de deboche, ela fala: será porque você está tentando ganhar o favor dos humanos como uma besta? Isso era engraçado, porque não importa o quanto amor você derrame sobre eles, não importa o quão infinitamente você se dedique. No momento em que os humanos veem a nossa verdadeira natureza, sua reação é sempre a mesma: desgosto e medo. E então, o que você acha que os humanos fariam se ouvissem agora? Você sabe a resposta, mas você ainda abana um rabo buscando afeição humana. E a raposa finaliza que elas tinham presas por uma razão. Mas ao fim de tudo isso, Gin não responde, e ele fala que não era da conta dele. E ele ainda faz questão de reforçar: quem é você para me menosprezar? Você costumava viver devorando humanos. Eu não sou como você. E assim, o braço de Gil volta à forma humana. E mantendo um olhar fixo na raposa, ele fala: vem até mim, eu vou te esmagar em pedaços. A raposa, vendo isso, o chama de besta e parte para o ataque, e Gil, sem perder o impulso, também corre em sua direção. Num piscar de olhos, os dois se encontram e uma onda de choque irrompe do ponto de contato. Até Nora, que estava observando de fora, havia notado a luz que brilhava da janela. Preocupada com ele, ela decide sair em busca, mas se lembra do aviso de que ela não deveria sair desse círculo. Sem outra escolha, ela volta ao centro e começa a mandar mensagem para ele novamente. Só que do nada, simplesmente do nada, uma bicicleta aparece atropelando Nara, jogando ela para fora do círculo. Enquanto tentava se levantar do capote, Nara gemia de dor, mas a pessoa atrás pedia desculpas. Reconhecendo a voz, Nara se vira surpresa, e quem estava lá era Rando. E aparentemente ele também estava surpreso por encontrá-la ali e pergunta o que ela estava fazendo. Mas antes que ela conseguisse responder, ela percebe que a bike tinha quebrado o círculo de proteção. Rando, vendo que ela estava viajando, perguntou o que rolou, mas ela já estava suando frio e solta um porco sem pai. Ele fica tipo: o que você disse? Só que bem nessa hora, a marca no pescoço de Nara começa a brilhar de leve e a raposa, que estava no meio da treta, sente que o selo voltou a aparecer na percepção dela. Olhando naquela direção, ele fala: te achei. Sem pensar duas vezes, o bichão dispara em direção a ela, deixando Gil totalmente sem reação, passando direto pela parede. Na mesma hora, Gil saca que Nara estava em perigo. Lá fora, Rando e Nara já conseguiam ver uma sombra se arrastando pela janela. Rando, com a cara confusa, pergunta: o que é isso? Mas antes que alguém pudesse responder, a raposa simplesmente pula na frente deles, do nada. Na hora que Nara vê aquela coisa, ela já saca na hora que era a raposa, e o bicho ainda manda: então é aqui que você estava? Só que Nara nem consegue reagir, tá travada, suando frio, parecendo uma estátua. A raposa, sem enrolar, abre a bocona, pronta para engolir ela inteira, mas no último segundo uma barreira surge e bloqueia o ataque. Nara fica tipo: quê? Mas logo percebe que era Rando parado na sua frente, brilhando com uma luz protetora. A raposa também estava bem confusa, porque por mais que se esforçasse, não conseguia atravessar aquela barreira de jeito nenhum. Vendo isso, Rando solta seu bicho repulsivo, e da mão estendida dele começa a sair uma luz dourada, empurrando a raposa para trás. A sua feiura não pode atravessar a minha beleza. Ele manda todo cheio de poses, exalando aura de divindade e autoestima nas alturas. Mano, esse cara se acha demais, não é possível. Até Nara ficou com vergonha alheia, porque para ela, se elogiar não te deixa mais bonito. Até a raposa tava sem entender nada com aquele drama todo. E no meio de todo esse drama, Rando percebe que tem algo estranho rolando. Quando ele olha para sua própria mão, ele vê que tem uma gosma grudada nela. Tentando limpar, ele reclama: seu bastardo, como ousa sujar alguém tão impecável quanto eu? Só que quando tira o pano, o que aparece não é a mão dele, sim uma pata de porco, e ele fica chocado.
Até a raposa fica tipo, mano, é isso mesmo que eu tô vendo? Mas Randall, vermelho de vergonha, grita, não é isso, tá? Nesse momento, Gil aparece chamando por Randall. Assim que ele chega, grita para ele proteger Nara. A raposa, vendo a cena, só solta um suspiro entediado e fala: lute o quanto quiser, a vida dessa garota é... Mas antes que ele pudesse terminar a frase, ele percebe que Nara já tinha vazado na garupa da bike com Randall, deixando ela sem reação total. No meio da fuga, Nara pergunta: você tá mesmo deixando Gil para trás? Mas, pelo visto, Randall estava mais surpreso porque ele nem percebeu quando Nara subiu na bike. Mesmo assim, ele responde todo indignado: se eu lutar com aquele troço imundo, vou acabar virando um porco, e eu não quero isso nem ferrando. Só que a raposa ainda não havia desistido e já estava na cola deles, gritando: parem de correr, seus covardes. Randall, vendo ela se aproximar, já estava suando frio, pedalando que nem um maluco. Nara, lá na garupa, gritava para ele pedalar mais rápido, enquanto Randall retrucava ofegante: a culpa é toda sua, sua idiota. A velocidade estava insana e quando Randall fez uma curva fechada, Nara, que não estava segurando direito, quase voa para o chão. Mas no último segundo, Randall agarra a gravata dela e a puxa de volta, resmungando: segure firme, sua idiota. Só que antes que tivessem tempo de respirar, a raposa atravessa uma parede bem na frente deles. Os dois ficam congelados de susto e a raposa já parte para cima, com a bocona aberta, tentando engolir os dois de uma vez. Quando o pânico começa a bater, Gil surge do nada e acerta uma voadora épica na raposa, salvando os dois. O problema agora é que Randall tá coberto por um fluido escuro nojento e do nada as roupas dele começam a esticar, enquanto ele vai ficando cada vez mais redondo. Randall, já percebendo que tá prestes a rolar, começa a entrar em desespero. Não, eu não posso me transformar aqui. Nara, na garupa, começa a ficar preocupada de verdade, porque ela também sabe o que tá vindo. Até a raposa, ainda perseguindo, percebe que aquele cara não era nem um pouco humano. Mesmo com Gil tentando segurar a raposa, ela já tava quase alcançando os dois. Vendo isso, Randall começa a pedalar feito um louco, aumentando ainda mais o ritmo. Mas Nara lá atrás não consegue esconder a cara fechada de vergonha, porque um rabo de porco já estava saindo da bunda dele. Nesse momento, eles entram numa rua cheia de pedestres e o Randall passa rasgando pelo meio da galera, deixando todo mundo sem entender nada. Só que bem na frente, uma mulher empurrando um carrinho de bebê aparece no caminho. Ela congela de medo, achando que vai dar ruim, mas Randall, com uma força insana, consegue virar o guidão no último segundo, desviando por pouco. Infelizmente, o caminho que eles pegaram depois da curva não era nada bom. Eles acabaram voando de uma rua que ficava no nível bem mais alto. De lá de cima dava para ver quase a cidade inteira. Uma vista absurda de bonita, se eles não estivessem caindo, é claro. A altura era sinistra e os dois começaram a gritar de medo enquanto despencavam em direção à parede. No momento de impacto, Nara é quase arremessada, mas consegue segurar Randall, ficando firme enquanto os dois descem, queda livre, direto para um amontoado de lixo lá embaixo. Quando eles percebem o que vai acontecer, mal dá tempo de reagir. O impacto vem com tudo, espalhando lixo para todo lado. Na batida, Nara é jogada para cima, mas quando cai é amparada pelo Randall, que agora já está totalmente transformado. Sentindo o cheiro horrível, Nara tampa o nariz fazendo uma careta, enquanto o Randall já sobe de novo na bike reclamando: ah, que nojo, isso é imundo demais! Mas a raposa ainda não tinha desistido, ela estava correndo pelas paredes, rindo e até elogiando a manobra como se fosse uma brincadeira. De repente, Gil aparece logo à frente, deslizando pela parede e caindo na frente da raposa, bloqueando o caminho dela com um impacto pesado. Randall, vendo isso, grita o nome dele e logo em seguida freia a bike bruscamente. Nesse momento, Gil começa a liberar uma aura absurda, tão intensa que até Nara fica de boca aberta. Ele estava diferente, com um olhar sério, até um pouco assustador. Vendo isso, Randall fala: ei cara, não se preocupe. Mas Gil, canalizando a energia na sua mão, responde: quão longe você acha que consegue correr com esse visual? Apenas lute. Mas Randall, vendo isso, fecha a cara, pensando: esse cara, ele realmente tá mandando em mim? Porém, independente da resposta dele, a raposa já estava em cima deles, chamando eles de bastardos. E no momento seguinte, ela simplesmente pula, mandando todos saírem do caminho, que agora ele ia pegar a garota. Mas antes que Gil pudesse fazer qualquer coisa, Randall pula e dá uma bicuda bem na boca da raposa. Vendo que a raposa já estava caindo, Gil já estava canalizando a energia e sem demora, ele desfere um socão bem no queixo da raposa. O golpe foi tão forte que atravessou a raposa por inteiro, cortando seu pescoço de uma vez.
Ao ver a cabeça da raposa voando, Nara fica em choque, mas aparentemente a luta não tinha acabado. Lá de cima, a raposa encara Nara e começa a girar de novo, formando um redemoinho que a agarra e começa a puxá-la com força. Randall e Gil fica paralisado, sem entender direito o que tá rolando, porque a alma de Nara já estava sendo arrancada de seu corpo. Enquanto era sugada para o centro do redemoinho, Nara só conseguia pensar: será que eu já morri? Gil até tenta correr para ajudar, mas já era tarde demais. O redemoinho engole a alma dela e desaparece no ar, deixando o corpo dela cair lentamente ao chão. Gil rapidamente corre desesperado, chegando até o corpo de Nara e se ajoelha ao lado dela, gritando para ela acordar. Randall, sem ver nenhuma reação, pergunta com a voz trêmula se ela realmente tinha ido de óbito. Mas Gil, ainda tentando parecer calmo, fala: relaxa, ela não está morta. Randall, confuso, retruca: então por que ela parece tão pálida assim? E Gil explica meio séria agora: ela ainda tá respirando, o problema é que a alma dela foi puxada para fora. Na hora, Gil se levanta num pulo para procurar alguma pista e Randall pergunta: mas para onde ela pode ter ido? E Gil responde que não foi muito longe. Ele então vai até uma árvore e, sem dizer nada, dá um soco seco nela. Randall, totalmente sem entender nada, só observa e do nada Gil parte para uma placa de trânsito e acerta outro golpe. Cara, o que você tá fazendo? Grita Randall. Mas Gil responde rápido, ainda batendo. Ela deve estar escondida em algum lugar, usando uma maldita magia de transformação de raposa. A partir daí, ele começa a desferir vários socos na parede, um atrás do outro, sem parar. Randall fica olhando para ele, pensando se ele não ia quebrar a mão desse jeito, e de fato, já tinha sangue escorrendo dos punhos de Gil. Mesmo assim, ele não parava, mas por mais que batesse, procurava, nada acontecia. A raposa não estava em lugar nenhum. Percebendo isso, Gil fica puto, gritando: droga, onde essa garota foi parar? Enquanto isso, Nara estava totalmente rodeada pela escuridão e inconsciente. De repente, ela começa a ouvir vozes chamando seu nome. Meio confusa, pergunta: quem é? Onde estou? Eu tô morta? A primeira voz era da Sadako, que parecia mandar ela reagir. Assim que Nara vê, reconhece ela na hora. Mas não era só ela, um tiozinho da construção aparece dizendo que ela não poderia ficar ali. E não para por aí, os outros fantasmas que foram devorados também aparecem, gritando para ela correr agora. De repente, uma sombra agarra o pé de Nara. Ela olha para trás e chuta e se solta, perguntando o que era isso. Mas antes que ela pudesse entender, começa a cair num buraco luminoso. Ao passar por ele, ela aparece num lugar estranho e vazio, até que vê duas pessoas. Um homem segurava um corpo e diz: minha desculpa, senhora, eu não posso mais cumprir a nossa promessa. Os humanos que mataram você e o nosso filho, eu vou devorá-los. Nara se pergunta se isso é uma memória da raposa. E então ela vê outra pessoa à frente. Ela era sua avó segurando o bebê. Ela fala: depois de se alimentar de fígados humanos, ele não poderia encontrar um lugar melhor na morte e pagaria por todos os seus pecados. O homem, agora envolto em uma energia negra, explode em fúria, se transformando numa raposa e diz: agora eu amaldiçoarei toda a sua linhagem. Ele se joga na direção da avó, concretizando a maldição. A luz intensa que irradiava desse momento joga Nora para trás, deixando-a sem chão diante de tudo aquilo. A deriva pelo espaço, Nara percebe: aquilo não era só a escuridão, era o rancor da raposa transformado em maldição. De repente, uma voz familiar corta o silêncio: mãe, eu não aguento mais. Virando-se, ela reconhece sua mãe, dizendo que ia sair de casa com Nara. Mas a avó aparece e firme, ela diz que ela não poderia fazer isso. Com um rosto desesperado, a avó avisa: se você não tirar a maldição, Nara não vai durar além dos 17 anos. A mãe, tapando os ouvidos de Nara, responde firme: não, eu não aguento mais, cansei de tudo isso. Com uma convicção que parecia iluminar tudo ao redor, ela completa: eu vou criar Nara para ser uma pessoa mais normal e feliz do que qualquer outra. Observando a mãe e a avó, uma de frente para a outra, Nara se lembra desse dia em que as duas brigavam. Mas surge uma dúvida: se isso é uma memória, por que ela está dentro da memória da raposa? Antes que pudesse entender, uma energia escura a agarra e a raposa aparece atrás dela, soltando uma risada debochada. Ela escuta a voz dele: isso acontece porque eu estive dentro de você por 17 anos. Eu vi tudo o que aconteceu com você. Você cresceu feliz e amada. E se meu filho tivesse vivido, ele teria crescido como você, brilhante e amado. De repente, um bichinho que parecia um gato ou um cachorro começa a miar ou latir, chamando a atenção. A avó, percebendo o barulho, pergunta confusa: o que está acontecendo?
Ela pensa por um momento e olha para cima e solta: "Quem está aí?" Vendo essa cena estranha, tanto a raposa quanto Nara ficam confusos. Sem perder tempo, Nara grita: "Vovó, sou eu, Nara!" No início, a avó não entende nada, mas logo percebe: "Nara, é você?" Nara, aos prantos, começa a gritar: "Vovó, a raposa me comeu!" com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A avó tenta chamá-la de novo, mas a raposa fica confusa, perguntando: "Como pode ser isso? Essa não é minha memória?" A mãe de Nara, vendo que a sua própria mãe estava assustada, pergunta: "Por que você está com medo? Nara está aqui." Nesse momento, a raposa começa a puxar Nara daquele espaço e a avó grita por ela. Estendendo a mão, a avó tenta agarrar a mão de Nara e vemos o anel de cobra em um dos dedos dela. No momento seguinte, as mãos se conectam. Desesperada, a avó grita: "Nara, não deixe a escuridão te consumir. Lute!" O anel começa a brilhar, emitindo uma luz tão intensa que o espaço inteiro parece iluminar, chegando até onde Gil e Randall estavam. Gil olha para trás e entende rapidamente o que estava rolando. Voltando para Nara, uma luz azul envolve ela e a raposa, enquanto a criatura grita: "Droga, isso é meu território, não pode estar acontecendo." Com o rosto sério, Nara olha para a raposa e diz: "Agora eu entendo por que você está com raiva." E então, com a luz irradiando de seu punho, ela grita: "Mas por que você tem que descontar isso em mim?" E então acerta um soco potente na raposa. O golpe é tão forte que a raposa é cortada ao meio, gritando de dor. Enquanto Nara é envolvida pela luz, uma mão surge de fora tentando segurá-la. Era Gil, na rua, tentando agarrar Nara pela sombra que tinha aparecido no chão. Com muito esforço, Gil vai puxando Nara lentamente para fora do buraco. Quando finalmente segura e olha para o rosto dela, ele sussurra: "Peguei você."